Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Bendito é o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou estar lendo do versículo 3 a seguir. Bendito é o nome de Jesus. Quero agradecer a igreja por estar intercedendo pela obra na sede. Deus tem feito coisas grandes no nosso meio. Cremos que Ele está com a mão sobre este ministério, sobre cada obreiro. Glórias a Jesus. Tudo é por intermédio da oração e misericórdia que Deus age. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3 a seguir. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os escravos, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Aleluia. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estavam atônitos. Somente até aí. Em nome de Jesus, pode tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Esta é uma palavra, irmãos, que fala acerca do poder de Deus. Esta é a palavra que fala acerca do reino de Deus. Esta é uma palavra que nos ensina que a pregação do Evangelho, ela é o poder de Deus. Glórias a Jesus. E esse poder dos céus, que é ministrado por pessoas pecadores, que agora santos na presença do Senhor, ela vem confirmando a palavra de Jesus. Essa palavra, ela vem confirmando o poder de Deus para a libertação, para o conhecimento da verdadeira verdade. E nós sabemos que Deus, ele, quando chama o seu povo, quando ele escolhe um indivíduo, ele faz uma transformação na vida, e ele mostra o seu poder, ele mostra a sua grandiosidade para aqueles que querem reconhecer, que querem buscar e aprender mais deste Deus. O nosso Senhor, aleluia, este a qual nós pregamos, é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E ele se revela ao ser humano por sua palavra. Ele se revela mostrando o quão poderoso é o nosso Deus. E quando nós nos aproximamos dele, crendo, tendo fé nesta palavra que é o Evangelho de Deus, aleluia, Jesus, o Senhor, ele nos confirma e nos usa para a glória do nome dele. A palavra do Senhor nos diz que desde o princípio Deus sempre usou o ser humano para mostrar sua grandiosidade, para testemunhar na terra o quão grandioso é esse Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos que o Senhor, ele permite nós fazermos algo para a glória dele. Mas quando
quando está impossível para mim e para você, quando está impossível para aquele que Ele chamou, o Senhor lhe mostra que Ele está com ele. Ele mostra e confirma que Ele pega pela mão e fala: eu estou contigo ainda, mesmo que para você esteja impossível. E para mim, para você hoje crer, glórias a Deus nesta palavra, aleluia Jesus, o Senhor, Ele nos diz, nos confirma, que mesmo que se eu não estiver vendo algo, mesmo se você hoje não estiver vendo algo, creia que Ele é poderoso para fazer. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa fé tem que ser aquilo que nós não vemos. Não vemos ali na frente, mas espiritualmente nós já conhecemos, nós já vimos e testificamos que aquilo vai acontecer. Então, às vezes, Deus Ele vai demonstrar o seu poder através da nossa vida, nos usando, mas às vezes nossa mão não vai alcançar, a nossa fé não vai alcançar, os nossos olhos carnais não vão alcançar, mas Deus Ele vai agir por sua misericórdia, mas Deus Ele vai agir porque Deus Ele age quando eu e você não temos mais as condições de agir. Então Deus, desde o princípio, Ele criou os céus e a terra. Desde o princípio, Ele se aproximou do ser humano. Desde o princípio, Ele quer mostrar a sua glória para a humanidade. Muitos dos irmãos hoje falam que não vê mais milagre na casa do Senhor, mas não vê milagre com os seus olhos carnais, porque com os olhos espirituais nós vemos os livramentos, nós vemos Deus salvando os jovens, nós vemos Deus livrando de acidentes e assaltos. Mas aquele que está com os olhos fechados fala: não está acontecendo mais nada, não estou vendo mais milagres. Mas espera aí, irmão, só Ele está aqui e você está aqui, já é um milagre de Deus na nossa vida. Então nós não podemos ir pelas mentes de alguns que estão, vamos dizer assim, que já não estão mais acreditando nos milagres de Deus. Porque alguns pingos de águas que estão entrando na casa do Senhor para tentar confundir a mente do povo de Deus. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que nem sempre Deus vai se manifestar, mas mesmo assim nem sempre o povo deixou de crer em Deus. Mesmo assim, sem Deus manifestar coisas grandiosas no meio do povo de Deus, o povo falava: eu sou de Deus, eu sou do povo de Deus, e Deus Ele está comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar que alguns pingos venham fazer com que a água de um rio ela seja poluída. Nós não podemos deixar que com uma fofoca ou uma palavra negativa venha abalar minha fé e a sua fé. Creia que Deus está contigo, creia que você é chamado, creia que Deus que criou os céus e a terra, Ele te chamou para uma grande obra. Não deixe que as palavras que entram para o seu ouvido venham atingir seu coração e fazer você parar da caminhada. Deus Ele se aproxima do povo e Deus começa a manifestar a sua glória para o ser humano. Nós vimos que Deus Ele abriu o mar. Nós vimos que Deus Ele mandou uma nuvem sobre o seu povo. E não era nuvem para cobrir 10 metros quadrados, eram milhões de pessoas. E Deus fez com que aquela grandiosa nuvem estivesse por cima do seu povo, o protegendo. Nós vimos que à noite o Senhor Ele mandava uma coluna de fogo que iluminava aquele povo, que não deixava um povo no breu, no escuro. Então mostra que Deus Ele sempre vai mostrar para o seu povo que Ele é contigo. Deus Ele sempre vai manifestar a sua glória. Mas eu e você, nós temos que estar debaixo da obediência. Mas eu e você temos que estar ouvindo a voz de Deus. Mas eu e você temos que estar crendo que Deus Ele está conosco. Bendito é o nome de Jesus. Deus Ele começou a manifestar a sua glória no meio do povo dele que Ele escolheu. Deus Ele começou agora a usar o seu povo para a glória dele, mostrando que Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus de barro, Ele não é um Deus de argila, Ele não é um Deus, glórias a Deus, de cimento, Ele não é um Deus de gesso. Ele é o Criador. E Ele se manifesta na sua palavra. E Ele se manifesta até hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, Jesus. A palavra do
começou a abrir. Aos olhos daquela multidão não estava acontecendo nada. Aos olhos daquela multidão eles iam falar: olha, Moisés errou, Deus abandonou Moisés. Mas a palavra do Senhor diz que as águas não começou a abrir onde Moisés tocou. A palavra do Senhor diz que veio um vento do Oriente, veio um vento de lá para cá abrindo as águas. O povo não estava vendo, mas o mar estava abrindo. Os olhos carnais do povo não estavam vendo o milagre, as águas se abrindo, mas Deus lá de cima estava vendo e falando: vai chegar, tenha fé, espera porque vai abrir, espera porque eu já determinei que as águas vão abrir. Aos olhos do povo as águas não iam se abrir, mas Deus já tinha confirmado, mas Deus já tinha ordenado a Moisés para tocar nas águas, e as águas começou a abrir, e a passagem pelas águas aos pés enxutos não foi apenas em 10 minutos, não foi apenas em 1 hora. Glórias a Jesus. O milagre de Deus fez com que o povo passasse dos pés enxutos, mas passou a madrugada toda caminhando. Glórias a Deus, porque a multidão era grandiosa, porque o povo era muito. Aleluia, Jesus. E se nós pararmos para pensar que o milagre foi apenas em 10 minutos, não. Há milagres na minha vida e na sua vida que nós vamos ver ali e logo nós vamos esquecer. Mas há milagres que Deus ele vai trazer para a nossa vida, que vai ser contínuo. Vai passar dias, vai passar anos, e nós vamos lembrar daquele milagre. Nós às vezes esquecemos das maravilhas que Deus faz na nossa vida. E nós corremos o grande risco de blasfemar contra o Senhor. E nós corremos o grande risco de glórias a Deus, não valorizar o milagre que Deus fez na nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. Então o Senhor ele começa a agir no meio do seu povo. Deus ele começa a mostrar ao povo dele que ele escolhe, que ele é o Deus que pode fazer o impossível. E Ele sempre quer usar o ser humano. Ele sempre quer que nós participamos da história da humanidade. Bendito é o nome de Jesus. Nós vemos, glórias a Deus, Deus usando os seus profetas, Deus usando os juízes, Deus usando o seu povo, os líderes, para mostrar ao seu povo que Ele é Deus, que Ele tem algo na frente para nós termos esperança. Deus agora ele começa a usar os juízes, começa a usar os seus servos que ele preparou, o exemplo de Josué. Nós vemos, glórias a Deus, as muralhas caindo por uma atitude de fé, uma atitude de obediência, uma atitude de confiança no Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Logo na frente nós vemos Sansão, o homem já rejeitado. Glórias a Deus, a palavra do Senhor diz que Deus já tinha tirado o espírito de Sansão. Aleluia, mas chega certo momento em que ele está para morrer, ele está amarrado, ele está preso, ele está sendo envergonhado pelos inimigos do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Sansão ele ora. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que ele se achega, ele se lembra do Deus que ele servia. Ele falou: Deus, o povo vai me matar. Deus, o povo já cegou meus olhos, já arrancaram meus olhos. Deus, o povo já está me maltratando. Deus, o povo já está escarnecendo de mim. Deus, mas eu te peço mais uma coisa: cumpre a tua palavra. O Senhor me chamou como juiz, o Senhor me chamou para livrar o teu povo. Oh Senhor, eu vou te pedir uma coisa, eu te peço, me use mais uma vez. Para o povo, Sansão não valia mais nada. Para o povo, Sansão era mais um derrotado, estava cego, estava preso, estava sendo envergonhado. Mas a palavra do Senhor diz que Sansão falou: olha, me levem até os alicerces dessa casa, deste templo, me leve, me encoste numa coluna. Glórias a Deus. E pegaram Sansão cego e ele encostou na parede. Veio sobre ele o Espírito Santo, lhe deu forças. Glórias a Deus. Sansão ele começou a balançar aquelas paredes e todo aquele templo veio abaixo. E a
a palavra do Senhor nos diz que nessa morte de Sansão, porque Sansão nessa hora ele morreu também, a palavra do Senhor nos diz que Sansão matou mais pessoas nesse dia do que quando ele estava vivo. Mas a palavra do Senhor se cumpriu, porque ele se voltou, no último instante ele se voltou a Deus e falou: Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus misericordioso, então cumpra a Tua palavra em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer usar o seu povo. Quando Ele volta com arrependimento, com fé, glórias a Deus, buscando a glória de Deus, porque Sansão não buscou a glória dele. Ele falou: é para a glória do Teu nome, cumpra-se o chamado que o Senhor tem em mim. Deus encheu Sansão do seu espírito. Os alicerces foram derrubados, milhares de pessoas foram mortas naquele dia. Bendito o nome de Jesus. Então nós vemos o Senhor sempre manifestando o seu poder através do seu povo. O Senhor vai agora, futuramente chama os profetas, glórias a Deus, homem que se vestia diferente, homem que perante a sociedade era diferente, aleluia Jesus. Mas quando o profeta, ele entrava pela cidade, o povo temia, aleluia Jesus. O profeta Samuel, quando vai entrando na cidade, o sacerdote já chega até Samuel e vai até o seu encontro e fala: é de paz essa tua vinda, aleluia Jesus. Samuel, profeta escolhido, Samuel, o homem que andava diferente, Samuel que não andava no meio da multidão, Samuel que buscava a Deus, Samuel que tinha intimidade com Deus, Samuel que conhecia e discernia a voz do Senhor, aleluia Jesus. Agora ele começa, aleluia Jesus, a ungir os reis. E a palavra do Senhor nos diz que o filho do primeiro rei, Saul, ele agora estão pelejando. Jonatas, agora eles estão em uma guerra. E o que acontece? Glórias a Deus. Jonatas chama o escudeiro dele, Jonatas chama o seu colega, a sua pessoa de confiança e fala: olha, a guerra está começando, mas vamos fazer algo diferente. Vamos armar emboscada para o inimigo do Senhor. Vamos. E aí foram. Jonatas pegou aquele seu amigo, seu escudeiro, glórias a Deus, pegaram as armas e agora foram subindo os montes, foram cortando o caminho, porque se fosse a multidão toda, as pessoas, os guerreiros, glórias a Deus, que estavam contra eles iam ver, e eles começaram a subir os montes, começaram a caminhar em direção àquele exército. E a palavra do Senhor nos diz que Jonatas escondido falou: olha, vamos fazer algo aqui, porque o exército deles é muito grande. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer uma prova com Deus. Vamos fazer uma prova com Deus. Se nós chegar lá e eles ver nós, e ele nos chamar para guerrear, o Senhor vai dar essa vitória a nós, aleluia Jesus. Mas se eles não nos chamar para guerrear, aleluia, nós vamos ver, vamos voltar, porque o Senhor não está conosco. Aleluia, glória. Agora nós vemos duas pessoas para enfrentar um exército. Mas Jonatas era um homem, glórias a Deus, escolhido por Deus. Mas Jonatas era um homem que Deus ele ia confirmar a vitória, porque Deus, ele é o Deus do impossível, porque o nosso Deus, ele é o Deus de milagre, porque o nosso Deus, aquele que confia nele, não será abalado. Aleluia Jesus. Agora vai, quando eles se aproximam, os guerreiros olham lá e falam: olha, quem está vindo ali? Será que é o exército? Pode vir. E aí Jonatas falou: olha, vamos para cima, fica atrás de mim, eu vou derrubando, você vai confirmando, eu vou derrubando e você vai confirmando. E Jonatas subiu, aleluia Jesus. E a palavra do Senhor diz que aqueles dois homens derrotaram dezenas de homens ali, glórias a Deus, naqueles montes. Quando o povo começou a olhar e falou: olha, levei os guerreiros, levei o exército de Saul, levei o exército de Israel, mas eram só dois, porque o Senhor confirmou, glórias a Deus, que era com eles. Mas nessa passagem interessante, que acontece algo inesperado. Enquanto os dois estavam guerreando, enquanto os dois estavam pelejando, enquanto os dois estavam ali fazendo, glórias a
comer, porque o povo estava cansado. Falou, ninguém vai comer. O que nós achar, nada. Eu quero vencer logo essa peleja. Saul, pai de Jonathan. Saul, rei, deu um decreto, falou, olha, ninguém vai comer nada. Aquele que comer vai morrer. Aquele que comer algo antes de terminar a guerra vai ser exterminado. E a palavra do Senhor diz que Jonathan está lá guerreando. Jonathan, seu escudeiro fiel, está lá guerreando. Aleluia, Jesus. Mas quando o povo começa a guerrear, quando o povo agora começa, Saul vê que os guerreiros, aleluia, Jesus, o Senhor tinha dado nas mãos dele, que Saul começa agora a pelejar, que Saul agora invade, guerreia e vence. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus. Perdão, irmão, pulei a parte. Glórias a Deus. Que o Saul começou a buscar a Deus para poder, a confirmação, para poder guerrear. Saul ele vai e fala, vamos buscar o Senhor, para ver se o Senhor vai dar essa vitória em nossas mãos. Mas Jonathan já estava lá guerreando. Jonathan já estava lá na peleja. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles buscam ao Senhor, buscam a resposta, não acham a resposta. Porque o Senhor não deu resposta, glórias a Deus, a eles. O Senhor não confirmou a Saul para eles ir guerrearem. Por quê? Porque algo estava errado. Jonathan tinha vencido com seu escudeiro, mas Saul tinha lançado uma palavra. Mas Saul já tinha lançado um decreto. Falou assim, olha, glórias a Deus, se alguém comesse algo, glórias a Deus, morreria. Agora, pela palavra de Saul, Jonas estava em pecado. Pelo decreto de Saul, Jonatas agora estava errado. Porque ele comeu, ele experimentou do mel, ele experimentou do despojo. Glórias a Deus, porque ele estava com fome. E a palavra do Senhor diz que agora Saul fala, olha, vamos fazer algo aqui, porque o Senhor está confirmando. Tem alguém em pecado no nosso meio. Saul e Jonatas vai para um lado, o exército vai para o outro. E Saul fala, olha, vamos lançar sorte. Aquele que estiver em pecado, o Senhor vai revelar. Aquele que estiver errado, o Senhor vai mostrar. Aleluia, Deus. E começa agora a lançar sorte. O exército se livrou. Ficou Saul e seu filho. E ele falou, certamente um dos dois vai morrer. Porque o decreto já estava feito. E aí eles lançaram sorte de novo. Glórias a Deus. E caiu no seu filho Jonatas. Mas ele já tinha dado um decreto que ia matar. Mas perante Deus, glórias a Deus, ele ia matar porque ele fez um decreto perante o povo e perante Deus que iria matar. Aí a palavra do Senhor diz que Jonatas fala, olha, eu comi e não estava aqui, mas o Senhor tinha feito o decreto, eu comi e eu vou morrer. Saul agora pega a espada e fala, olha, certamente agora você vai morrer porque eu fiz o decreto. Certamente você vai morrer porque a palavra que eu já falei não vai voltar atrás. E o que acontece? Quando glórias a Deus, Saul vai em direção a Jonatas para tirar a vida do seu filho, por causa do decreto que o seu filho não tinha escutado, por causa do decreto que o seu filho não tinha ouvido, glórias a Deus, a palavra do Senhor diz que um povo, o exército de Deus, o exército de Israel, se voltou contra Saul e falou, não, em Jonatas não vai tocar. Aleluia. Em Jonatas o seu filho não vai tocar. Por quê? Porque Senhor, o nosso Deus de Israel, confirmou que era com eles. Só duas pessoas era impossível de ganhar aquele exército. Mas a palavra do Senhor diz que o povo, ele intercedeu e ocultou-se Jonatas de Saul. O povo, glórias a Deus, intercedeu pela morte de um homem que fez a vontade do Senhor. Glórias a Deus. E nós vemos, glórias a Deus, que quando a igreja, ela intercede, o Senhor livra. Nós vemos que quando a igreja, e quando você bota o joelho no chão e intercede por algo, o Senhor age. Glórias a Deus. Mas pelo decreto, Jonatas ia morrer. Lá no mundo tem muitos que o inimigo das nossas almas já decretou que vai matar.
ora, mas quando a igreja intercede, mas quando a igreja começa a chorar, mas quando a igreja começa a acordar de madrugada, intercedendo por essas vidas, o Senhor é misericordioso, aleluia, Ele age com sua graça, Ele age com sua misericórdia, e o livra do laço do inimigo das nossas almas. Então, Jonatas ele foi livre por causa da intercessão do povo de Deus. Então nós vemos Deus ele agindo como ele agiu, glórias a Deus, para guerrear. Nós vemos Deus agindo para livrar o seu povo, como no Mar Vermelho. Nós vemos Deus agindo, glórias a Deus, confirmando o chamado com os profetas. Glórias a Deus, há vários testemunhos na palavra de Deus acerca dos profetas. Glórias a Deus, nós vemos que o profeta jogou farinha na panela. Glórias a Deus, nós vemos que o profeta, ele pegou um pedaço de madeira. Glórias a Deus, quando ele encostou na água, o machado que estava dentro da água subiu. Glórias a Deus, nós vemos, glórias a Deus, que o profeta, ele declarou que a lepra ia pegar naquele que pensou em pegar o ouro que o profeta tinha rejeitado, e aquele homem, glórias a Deus, se tornou leproso. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que Deus ele sempre confirma com milagres no seu povo. Deus ele sempre está confirmando. É porque os nossos olhos às vezes estão meio fechados mesmo, por causa das lutas, das aflições, por causa de tanto eu pedir e não consegui ver. Às vezes nossos olhos espirituais se fecham, mas Deus ele sempre está agindo no nosso meio. Glórias a Deus. Há cerca de 5 anos atrás, minha mãe estava trabalhando, lutando para se aposentar e não conseguia. Pegava advogado e outro e não conseguia. E eu orando, eu clamando, eu pedindo ao Senhor. Mas chega certo momento que o Senhor, Ele nos traz paz no coração e fala: não precisa mais orar, porque já está em minhas mãos e eu vou confirmar. Aleluia. Descansei. Mãe falava direto comigo: Léo, tá difícil, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas a bênção não cai. Eu falei: descansa, porque na palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus, que teve uma mulher que me importunou. Ela foi até aquele juiz injusto, ela clamou, pediu e recebeu. Então no momento que a senhora tiver em paz, fique em paz, que Deus vai agir. Aí ontem, após 5 anos, ontem ela manda mensagem no grupo: estou muito feliz, a advogada ligou e disse que eu já estou aposentada, para a glória de Deus. Então Deus ele sempre age no nosso meio, basta ver se nós descansar, porque Deus ele age, mas às vezes ele se aquieta. Deus ele faz milagres, mas é no momento que ele quer. Deus ele faz maravilha no nosso meio, mas às vezes é como ele quer, na hora que ele quer. Temos que orar, temos que interceder, temos que pedir o agir. Mas na hora que Deus ele se aquietar, nós temos que descansar. No momento em que Deus ele se calar, é a hora da gente começar a interceder, glórias a Deus. Mas chega certo momento que Deus não trazer mais em nossa memória aquele assunto que nós tanto pedíamos, descansa. Se eu pedir, e chegou certo momento que eu tive paz e não me lembrei mais daquele caso, é porque Deus falou: descansa que eu estou agindo. Deus ele agiu, glórias a Deus, na aposentadoria da minha mãe, glórias a Deus, e ela vai continuar os projetos que ela tem, glórias a Deus. Então Deus ele age no nosso meio até hoje. Basta que nós estejamos atentos para cada momento que o Senhor ele está falando. O Senhor ele sempre vai estar conosco, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos que estar confiante na palavra, nós temos que estar fiel na palavra de Deus, crendo que Ele está comigo. Às vezes nós passamos apertos, às vezes nós passamos momentos de solidão, é porque nós não pensamos e olhamos para a palavra do Senhor que diz que Ele vai estar conosco. Porque às vezes o Senhor vai se calar, está na palavra deles. Se Ele se calou em certos momentos, comigo e com você pode acontecer. Mas quando Ele aparecer,
Ele vai aparecer agindo. Glória a Jesus. Quando Ele aparecer, nós vamos ver o agir dele. Quando Ele aparecer, nós vamos ver a mão dele agindo e o milagre acontecendo. Glórias a Deus, porque Ele é misericordioso. Glória a Deus. Nós vemos o Senhor agindo no Antigo Testamento. Nós vemos o Senhor agindo no Novo Testamento. Nós vemos o nosso Senhor Jesus agora fazendo maravilhas, fazendo milagres. Tocava no esquife, tocava na orla, glórias a Deus, na lateral do caixão, e as pessoas ressuscitavam. Glória a Deus. Vemos o Senhor Jesus clamando ao Pai: Pai, não é para eu ver o que o Senhor faz, porque eu sei que o Senhor faz e que o Senhor me ouve, mas é para os que estão ao meu redor ver que o Senhor é Deus, ver que o Senhor é conosco. Aleluia. E quando Ele fala: remove essa pedra, aleluia, Jesus, o Senhor, Ele confirmou que Lázaro estava vivo. Nosso Deus, Ele é Deus de milagre, mas Ele quer usar eu e você para decretar uma palavra, para fazer uma intercessão, para levar uma palavra do seu Evangelho. Ele quer nos usar. O Senhor, Ele confirma com os seus discípulos, após Ele chamar os 12 para uma grande obra. Fala: olha, já decretei, glórias a Deus, pode ressuscitar o morto, pode perdoar pecados, glórias a Deus, pode clamar que os enfermos vão ser curados, os espíritos imundos vão sair, podem ir fazer a obra. Os discípulos vão, glórias a Deus, e é confirmado o que o Senhor falou, glórias a Deus, porque o Senhor, Ele quer nos usar. Amém. Os discípulos vão, estão com o mestre, viram o mestre fazendo milagres, mas viram também na ausência do mestre, aleluia, Jesus, os milagres acontecendo. Com Jesus perto deles, como homem, eles viram Jesus fazendo os milagres. Mas o Senhor começou a testar: deixa eu ver na minha ausência como é que vocês vão se comportar, por perto como é que vocês vão lidar. Mas os discípulos foram e eles voltaram alegres, porque aquilo que o Senhor falou, o Senhor estava confirmando através da vida deles. Os milagres estavam acontecendo, os espíritos imundos estavam saindo, as pessoas estavam sendo curadas, aleluia, Jesus, e o Evangelho de Deus estava sendo confirmado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava treinando eles para: olha, nem sempre eu vou estar aqui como pessoa ao lado de vocês, Glória a Deus. mas creiam que Espírito eu vou estar. Nós podemos às vezes não ver aquele mover de Deus no nosso meio, mas nós temos que crer que Ele pode estar do meu lado, sentado na minha cadeira. Amém. Nós não podemos querer buscar sempre um culto, vendo milagres, não, porque vai chegar certa vez que Deus vai se calar, e nós temos que nos contentar em estar adorando sem ver maravilhas. Quantas vezes nós estivemos ali na sede com 2, 3 pessoas, e nós estávamos ali orando, e nós estávamos ali obedecendo a palavra, e nós estávamos ali ouvindo a mensagem que era pregada, mas o Senhor confirma. Há dias que a glória desce lá, há dias que nós vemos o milagre de Deus acontecendo, porque nós temos que crer que Deus às vezes se oculta para ver como o seu povo está. Então nós não podemos nos apegar em vir para a casa de Deus apenas para ver milagres. Se eu não estou doente, se minha casa está bem, está na presença do Senhor, eu vou querer ver que milagre. Nós temos que vir para a casa do Senhor e falar: Senhor, quero aprender a Tua palavra, Senhor, quero sentir a Tua presença, Senhor, quero estar em comunhão com a Tua casa, Senhor amado, eu quero ver meus irmãos, adorar com eles o Senhor, porque o Senhor é bendito. Tem muitas pessoas que não vão mais para a casa do Senhor por isso, porque sempre buscam uma novidade, porque sempre buscam ver fogo descer. E aí quando o Senhor se oculta, quando o Senhor não resolve fazer, sai chateado, diz que o pregador é frio, sai chateado, diz que os irmãos, glórias a Deus, vou usar os irmãos, diz que os irmãos não louvou, corinho de fogo, que o fogo desceu. Por
Porque às vezes nós estamos buscando algo demais que não é para aquele momento. O Senhor quer fazer milagres, quer, e vai fazer em nome de Jesus. Mas nós temos que compreender a cada momento que o Senhor se revela conosco. Nós temos que compreender que o Senhor ele está conosco pelo Espírito Santo, mas nem sempre Ele quer fazer algo para nos deixar bem. Ele não vai fazer um milagre só para poder eu falar, olha, Deus está naquele lugar. Ele vai fazer um milagre, vai, para a glória dEle. Ele vai derramar a sua glória, vai, mas para pessoas ali serem renovadas, pessoas que estavam com pensamentos de deixar tudo, ser renovada, aumentar a fé do povo. Então nós temos que o Senhor, Ele quer agir. O Senhor, Ele sempre se manifestou através do seu povo. E eu e você temos que estar na posição, esperando o Senhor falar, age, esperando o Senhor falou, fica, esperando o Senhor falar, pode lançar a palavra profética que eu vou agir, pode colocar aquela vara dentro da água, próxima água que o machado vai subir, pode tocar nas águas que eu vou abrir o mar. Temos que esperar sempre a orientação de Deus. Porque se eu não espero a orientação de Deus, se eu não espero a orientação do Eterno, eu vou estar fazendo algo para o meu bem prazer. Eu vou estar fazendo algo para querer, glórias a Deus, me satisfazer e não glorificar o nome do Senhor. Após o nosso Senhor Jesus, agora Ele subiu aos céus, se assunta aos céus. Os discípulos agora estão só, sem a presença do Eterno. Mas a palavra do Senhor diz, no finalzinho do livro de João, que o Senhor, Ele assoprou o seu Espírito sobre os discípulos. Os discípulos estavam com o Espírito Santo, só que eles faltavam a virtude, o poder, glórias a Deus, a manifestação do Espírito Santo com poder, com milagres. E em Atos capítulo 1 e 2 nós vemos que o Senhor subiu aos céus e deixou a sua promessa. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele falou, ficai aqui em Jerusalém e vocês vão ser, glórias a Deus, o Espírito Santo vai descer, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser cheios da virtude do Espírito, glórias a Deus. E onde vocês estiverem, o reino de Deus vai ser pregado. Onde vocês estiverem, vai ter curas. Onde vocês estiverem, vai ter milagres. Onde vocês estiverem, vai ser confirmado o reino de Deus. Sem a presença de Deus, de Jesus como homem ali, eles estavam só. Mas o Espírito Santo estava com eles. E no dia de Pentecostes foi confirmado o milagre na vida deles, onde o Espírito Santo desce para confirmar a igreja, onde o Espírito Santo desce agora com virtude para que o povo de Deus, onde ele tocasse, viesse ter cura, onde ele lançasse sua palavra, viesse ter perdão, onde ele lançasse sua palavra, o agir de Deus acontecesse. Aleluia, Jesus. E o Evangelho de Deus ser proclamado. Nós vemos o agir de Deus no Antigo Testamento, vemos o agir de Jesus, glórias a Deus, no Novo Testamento. Agora nós vamos entrar para o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus desce, confirma a igreja, batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Dá autoridade, dá ousadia para os discípulos agora fazer a vontade do Senhor. E após o Espírito Santo descer, a palavra do Senhor diz que começa o povo agora a se levantar. Se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra os discípulos. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro ele começa a pregar, que Pedro ele começa a dar um discurso. Aleluia, Jesus. Porque na ousadia do Espírito Santo nós podemos até ficar calados ouvindo, mas chega certa hora que o Espírito Santo nos toma. Aleluia. E a nossa boca não consegue ficar fechada. Aleluia, Jesus. Nesse dia eu estava no mercado, na fila para comprar um pão. E aí tinha os jovens da escola passaram na minha frente. E aí um falou com o outro: ah, você vai ficar sentada no colo do diabo. Você vai sentar no colo do capeta, lá nos infernos. E aí na minha frente eu falei:
Eu não aguentei mais. Eu falei: jovem, se tu soubesse o quanto o inferno vai ser doloroso, tu não falava isso com teu amigo. E aí eles pararam assim e olharam. E eu fiquei com a cara séria olhando para eles, falando: se você soubesse como o inferno vai ser doloroso, você não falava de brincadeira com teu colega. E aí eles: é verdade. Aí pegaram e saíram. Me desculpa, saíram. Às vezes o Espírito Santo permite nós ouvir, mas vai chegar certa vez, certo momento que nós não vamos aguentar mais ficar com a boca fechada. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ouvir, que nós temos que falar também no momento certo, porque o Espírito Santo é que vai nos guiar nas palavras. Aleluia, Deus. Mas nós temos que compreender o momento de falar. Pedro, ele está diante da multidão que estão julgando ele, chamando eles de embriagados. Eles ouviram, mas chegou certo momento que Pedro falou: eu não aguento mais. Chegou certo momento que Pedro falou: eu não aguento mais, eu vou falar. Eu não aguento mais, agora eu vou testemunhar. Aqui é o poder de Deus que está nos profetas. Aqui é o poder de Deus que Jesus falou conosco que queria mandar. Aleluia, aleluia, Jesus. Aqui é o poder de Deus. E se vocês quiserem crer, crê. Foi Jesus que mandou. Aquele Jesus que vocês crucificaram, Ele mesmo que mandou para nós. E nós não estamos embriagados. Aqui é o poder de Deus, porque veio para testemunhar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora os discípulos estão com a incumbência, com a responsabilidade de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. E o Senhor confirmando os milagres, e o Senhor confirmando as maravilhas, porque Deus, quando Ele escolhe, quando Deus Ele dá autoridade, quando Deus Ele abre a visão do chamado, glória a Deus, nós não podemos ficar parados. A igreja começou a ficar parada. A igreja começou agora a ficar só em Jerusalém. A igreja começou a ficar acomodada. Almas vinham se convertendo, os milagres vinham acontecendo, o Senhor vinha confirmando, mas o Senhor queria, glórias a Deus, que cumprisse a sua palavra que Ele profetizou em Atos 1:8. Fica em Jerusalém, mas vocês vão ter que sair para Samaria, vocês vão ter que sair para a Judéia, vocês vão ter que sair do conforto, porque o Evangelho de Cristo vai ser pregado a toda criatura. Mas a igreja estava lá, quietinha. Glórias a Deus. Como é que nós vamos pregar para os samaritanos se eles não vão conosco? Como é que nós vamos pregar para os gentios se nós não costumamos pregar para os gentios? Mas a palavra do Senhor diz, glórias a Deus, que Saulo de Tarso, glórias a Deus, começou agora a buscar o povo de Deus, a aprisionar, a matar, a caluniar a igreja de Cristo. A igreja que estava no conforto agora foi obrigada a sair do conforto, a se espalhar para que a palavra de Jesus se cumprisse. E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida é para nos tirar do conformismo. Às vezes as coisas acontecem conosco para nos tirar do conforto. Às vezes a coisa acontece conosco é para nós sairmos do sofá e para o joelho. Às vezes as coisas acontecem conosco é para nós levantar as madrugadas e clamar o sangue de Jesus. Às vezes as coisas acontecem conosco é porque Deus quer mostrar algo maior para nós. Os discípulos estão pregando, a igreja está crescendo, mas eles ficaram só em Jerusalém. Jesus falou: olha, vou permitir a perseguição, vou levantar um líder no meio dessa perseguição, e até os confins da terra a minha palavra vai ser pregada. Saulo começa a perseguir a igreja. Saulo começa a levar mulheres, homens, crianças para ser preso, caluniado. Saulo agora começa a aprender e fala: olha, vão mentir, vão dizer que eles estão fazendo isso e isso, e eles vão ser presos, eles estão blasfemando. E a palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 26, que ele perante o rei, ele fala: olha, eu realmente era
eu atormentava os crentes, eu realmente perseguia os crentes, eu realmente matava os crentes, eu lançava os crentes na prisão. Glórias a Jesus. Então nós vemos que após essa perseguição, o povo de Deus começa agora a caminhar. E é onde Filipe entra, um dos escolhidos para ser pregador, um dos escolhidos para fazer parte do reino de Deus, de pregar o evangelho de Cristo. Filipe agora sai para Samaria. Os discípulos ficaram, mas Filipe vai, Filipe conhece as escrituras, Filipe conhece a voz de Deus, Filipe sabe quando o Espírito Santo está falando com ele, Filipe sabe, glórias a Deus, o chamado que ele tem. Bem assim na minha vida e na sua vida, somos chamados por Deus, cada um com um chamado diferente. Mas o Senhor é que nos chamou, o Senhor é que vai nos confirmar, o Senhor é que vai nos dar a sabedoria, o Senhor é que vai nos dar a graça, o Senhor é que vai nos dar os dons, é o Senhor que vai fazer através da minha vida e da sua vida. Eu tenho que me conformar com o dom que Deus me deu. Se Deus me deu um dom na palavra, eu não posso ficar com raiva e me levantar contra alguém que Deus leva em revelação. Se eu tenho um dom de cuidar de crianças, eu não posso me levantar, glórias a Deus, contra alguém que está no círculo de oração. Se Deus me chamou para ser intercessor, eu não posso reclamar porque eu não estou, glórias a Deus, na frente do evangelismo. Cada um aqui tem um chamado. Basta nós ouvirmos a voz de Deus e falar: Senhor, qual é o meu lugar? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o dom que o Senhor vai me dar? Qual é os talentos? Porque eu estou enterrando meus talentos, buscando talentos que não são meus. Eu vou pagar um grande preço. Nosso Senhor Jesus mesmo falou: eu não batizo. Paulo mesmo fala na frente: eu não sou de batizar. Eu batizei alguns aqui, mas o meu negócio é pregar, o meu negócio é ensinar, o meu negócio é levantar igrejas. E por isso eu não posso me levantar contra alguém que tem um dom, que está se destacando mais do que eu. Eu não posso me levantar contra alguém que tem um dom, glórias a Deus, que Deus está usando, porque cada um sabe, tem que saber o seu chamado, mas também cada um tem que saber o preço que está pagando. Glória a Deus. Tem irmão que é revelado, usado na revelação, mas eu não sei o preço que ele está pagando para ter as revelações. Tem irmão que toca bem, canta bem, mas eu não sei o preço que ele paga às noites escrevendo, eu não sei o preço que ele paga, glórias a Deus, escutando várias músicas de vários tons, glórias a Deus, treinando. Eu não posso me levantar contra aquele que ensina a palavra de Deus, porque eu não sei quantas revistas ele lê, quantas horas ele passa meditando na palavra. Eu não posso, glórias a Deus, me levantar contra aqueles que o Senhor dá autoridade de tocar e a pessoa ser curada, porque eu não sei quantas horas, quantos dias ele paga o preço orando, de joelho, conversando com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não levantou todo mundo com dom de profecia. Ele levanta um com dom de ensino, Ele levanta um com dom de profetizar, mas cada um com um dom diferente, mas cada um é um membro diferente que faz parte do corpo só. Os discípulos ficaram. Felipe agora está com a incumbência de ser um evangelista, um diácono, um evangelista, um missionário. E aí Felipe agora começa a sair do comodismo, vai para Samaria e começa a pregar. E Samaria, como era uma cidade que conhecia o sobrenatural, Samaria era uma cidade que já havia algo sobrenatural acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz que quando Felipe começa a pregar o reino de Deus, as pessoas encostam perante Felipe e falam: esse aqui, ele está trazendo algo de Deus e realmente está sendo confirmado pelos milagres, porque esses milagres aqui são diferentes, e a palavra que ele está trazendo também é diferente. Glórias a Deus.
O evangelista agora está levando o evangelho de Deus, que é poder. O evangelista agora está pregando acerca de Jesus, que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia, que as nuvens o ocultou, mas que deixou os dons para confirmar a igreja de Cristo. Filipe agora está pregando, aleluia, falando: olha, as pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo enganadas com a mentira, mas Jesus, Ele é a verdade. As pessoas estão sendo enganadas com as obras do inimigo das nossas almas, mas aqui é o poder de Deus que mostra a realidade, aleluia. Tem pessoas que estão sendo oprimidas por enfermidades, mas Filipe falava: olha para Jesus que tu serás curado, olha para Jesus que Ele vai te curar, olha para Jesus porque foi morto, mas ressuscitou. A palavra do Senhor diz que Filipe pregava a Cristo. Então ele, para pregar a Cristo, ele tinha que saber, para nós hoje, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não era escrito naquele tempo. Então Filipe, ele tinha que saber da palavra de Deus. Filipe, ele tinha que ter o dom de saber a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Filipe vai pregando, e Deus vai confirmando as bênçãos, e Ele vai testemunhando a Cristo nas Escrituras, aleluia Jesus, porque o Evangelho, o poder de Deus é Cristo, aleluia Jesus. Estou com as pregações aí na internet, glórias a Deus, de alta ajuda. Deixa eu falar, a palavra do Senhor diz: deixe suas aflições na mão do Senhor, que Ele vai cuidar, aleluia. Não ande ansioso com coisa alguma, deixe que Cristo, Ele vai cuidar, aleluia. Eu estou enfermo, glórias a Deus, deixe na mão de Cristo, que Ele vai te curar, aleluia Jesus. Eu estou sendo oprimido, eu estou ouvindo vozes, glórias a Deus, mas fique tranquilo, clame a Jesus, que Ele vai te acudir. Tem umas pregações na internet que é a misericórdia de Deus, glórias a Deus, e não pode nem falar muito, né, irmão? Glórias a Deus. Mas há coisas, irmão, que nós vemos na internet que é vergonhoso, e nós temos que pregar a Cristo. Sempre teve a pregação da palavra, sempre teve a confirmação da palavra de Deus, sempre teve o poder através da palavra, através da pregação, para que quando o fogo descer, não seja um fogo estranho. Tem que estar baseado na palavra de Deus, tem que estar segundo as Escrituras. Porque Paulo falou: olha, se vier alguém, até um anjo, pregando outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, se não for Cristo crucificado, ressurreto, glórias a Deus, seja amaldiçoado. Mas tem muitos que parece que estão gostando de ser enganados. Deus, Ele se manifestará com poder, Deus se manifestará com, glórias a Deus, com milagres no meio do seu povo que Ele escolhe. Mas tem que ser baseada na palavra dele, tem que ser baseada nas Sagradas Escrituras, para que venha a ser confirmado o reino de Deus. A palavra de Deus é pregada, o reino de Deus é pregado, e Deus, Ele vai confirmando tanto as pessoas que vão se ajuntar à igreja, como os milagres. A palavra do Senhor diz isso em Atos capítulo 2 ou capítulo 3, 2. Que os discípulos iriam pregando, e Deus, Ele ia confirmando as almas na igreja. Então nós vemos Jesus agindo, vemos Deus agindo, vemos o Espírito Santo agindo. Filipe está pregando, Filipe está ali mostrando a Cristo através da palavra de Deus do Antigo Testamento. E as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas. A palavra que eu e Filipe estava pregando era uma palavra diferente, que as pessoas estão sendo libertas e falam: olha, realmente agora é o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que aquela cidade que já tinha visto o sobrenatural, mas era um engano, aleluia Jesus, agora ela vê a verdade, aleluia Jesus, e começa a ficar alegre, porque a palavra de Cristo traz alegria. Porque o Evangelho traz alegria no meu coração. Porque o Evangelho, ela confirma a verdadeira vontade de Deus e me traz alegria de ser salvo, de ter esperança de uma vida nova, de ter esperança, glórias a Deus, de ter uma vida futura com Deus.
confirmada com os milagres. Nesta cidade havia esse jovem Simão, que ele enganava as pessoas, de pequenos a adultos. A palavra do Senhor diz que ele enganava. Era um homem que era conhecido, mas não era o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra nos orienta a tomar cuidado com certas coisas que vai acontecer, porque até o inimigo das nossas almas pode se transformar em um anjo de luz, porque curas podem até acontecer através do inimigo das nossas almas. Eu estive lendo um livro, glórias a Deus, que fala acerca disso, porque certas religiões conseguem curar através de meditações, glórias a Deus, de incensos, glórias a Deus, e às vezes na casa do Senhor nós não vemos milagre, mas às vezes aquela cura é o inimigo das nossas almas que traz uma cura, mas na frente vai trazer outra enfermidade, para a pessoa ficar ali pensando que é aquela religião falsa que está curando. Mas a palavra e a cura, quando ela é confirmada na palavra de Deus, quando nós vemos que pelo poder do Evangelho a pessoa é curada, nós cremos que é Deus que está agindo, e nós somos alegres porque nós cremos que é Deus que está no nosso meio, que é Deus que está continuando a fazer os milagres que desde o princípio Ele fez, porque Ele continua mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor sempre fez milagres no meio do seu povo, e Ele sempre vai fazer. Basta nós estar na obediência da sua palavra, basta nós estar em comunhão com a igreja, basta nós estar crendo que no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer o milagre. Não desfaleça o teu coração, porque seus olhos hoje não estão vendo, porque na frente o Senhor vai dar, porque o Senhor Ele vai agir. De quando o Senhor Ele fazer eu e você descansar nosso coração acerca de algo, creia que em qualquer momento vai acontecer. Creia que no momento certo o milagre vai acontecer, porque Deus Ele é Deus de milagres, porque nós estamos aqui plantando uma semente. Cada ciclo de oração que você vem, você está plantando uma semente, regando, regando com a fé, regando com a confiança. Mas no momento que Deus falar, descansa nisso, descanse, não tome da mão do Senhor, porque Ele vai dar. Eu já falei uma vez acerca da conversão de minha mãe lá no interior. Ela estava há mais de 15 anos sem ir para a igreja, e eu novo convertido, meu coração ardia para ver Deus falar com minha mãe. E o novo convertido, cerca de 10 dias convertido, e eu insistia para minha mãe vir para casa de minha sogra, para nós ir para os cultos nos lares, porque eu queria ver Deus falando com minha mãe. Eu achava lindo, e acho até hoje, quando Deus toma em profecia, quando Deus toma em revelação, quando Deus toma na autoridade, o servo e a serva dele começa a falar com autoridade com alguém. Eu amo isso. E eu doido para ver minha mãe, Deus falando com minha mãe. Até certo dia, faltando uma semana para mim vir para cá, que eu estava de férias, mãe, vai ver esse culto. E meu coração queimava. Toda vez que eu orava, que eu botava o joelho no chão, sempre vinha minha mãe logo na frente. Deus fala com minha mãe, Deus converte minha mãe. E aí chegou certo momento que Deus falou: acalma, aquieta, porque você colocou na minha mão, agora é para aquietar. Você colocou na minha mão, agora não tira da minha mão. E eu parei de orar. Aí no último culto que nós participamos, minha mãe foi. No finalzinho do culto, minha mãe retornou para a presença do Senhor. Então nós oramos, o coração queima, arde, pega fogo por aquilo. Mas na hora que o Senhor falar, quieta, porque eu vou agir, descanse. Glórias a Deus. E agradeço a oportunidade dessa noite, em nome de Jesus. Continue